Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos desta noite. Para debater os temas escolhidos para hoje, temos quatro advogados especialistas em Direito do Desporto: José Fania Vieira, João Diogo Manteigas, João Filipe Lobão e João Cluny. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Estivemos na semana passada a falar o programa inteiro sobre o caso Marco Silva e o alegado despedimento com justa causa, que não sabemos se vai chegar a existir ou não. Por isso vamos retomar hoje esse assunto, porque há notícias que dão como certa a ida de Marco Silva para o Olympiacos, como treinador do Olympiacos. João Diogo, se isto realmente se concretizar, esta transferência, que não é uma transferência, esta ida do Marco Silva para o Olympiacos, isto pode de alguma maneira influenciar o processo disciplinar que corre neste momento contra o Marco Silva? Bom, antes de mais, boa noite. Eu tenho, pelo menos, tenho isto como dado praticamente adquirido. Tenho a certeza que o Sporting SAD vai despedir o Marco Silva, vai chegar ao final do processo agora. É esse o objetivo, como eles próprios disseram na nota de clube. Até com esta novidade e que deram como certa a estadia agora e a presença de Marco Silva na Grécia para negociar com o Olympiacos ou com outro clube qualquer de Atenas, tenho a certeza absoluta que o Sporting vai acelerar ainda mais esta parte da instrução do processo disciplinar e vai notificar o Marco Silva do seu despedimento. Agora, se o Marco Silva depois impugnará isto junto das entidades competentes ou não, não sei. Como eu já referi aqui até no programa anterior, é uma decisão dele. Eu entendo, apesar de ele estar a negociar e de ser um treinador, acho eu que o mercado fez uma boa época, apesar de tudo, no Sporting, não é? Eu acho que ele deveria, pelo menos, lutar pelos seus interesses e pelos seus direitos junto de uma entidade idónea e competente, porque, apesar de tudo, nós já fomos e já temos conhecimento que a resposta à nota de culpa basicamente diz que, ou alega que os factos alegados pelo Sporting são todos prescritos e, portanto, só há um a ter em conta. Estar a responder a uma nota de culpa para depois não estar a impugnar um despedimento que é quase certo, um dado adquirido, é estranho. Se bem também que há aqui uma questão pessoal, que o Marco Silva a sair do Sporting desta forma, sem colocar em causa o próprio despedimento, vai ser alvo, também acho estranho. Portanto, independentemente daquilo que acontecer nos próximos tempos com a assinatura e a contratação do Marco Silva por outro clube, por um terceiro, não está relacionado em nada com o despedimento do Marco Silva no Sporting. Portanto, posto isto, significa o quê? Significa que o Marco Silva, neste momento, está a negociar. Se o Marco Silva for despedido e impugnar esse despedimento, pode inscrever-se para outro clube? Pode. O que vai acontecer basicamente é o Marco Silva vai ser notificado do seu despedimento, com justa causa. Se depois impugna ou não, como eu referi, é indiferente, é com ele, mas a partir daquele momento é livre de assinar por qualquer outro clube. Não quero acreditar que o Marco Silva, da mesma forma que eu disse que eu também não quero acreditar que o Sporting tem um contrato de trabalho desportivo um contrato com o treinador Jorge Jesus, que é o seu novo treinador, mas não quero acreditar que o Marco Silva neste precisamente feche um contrato com o novo clube. Isto em termos formais, em termos jurídicos formais. Pode haver um acordo, pode haver um contrato de promessa, qualquer coisa que assim faça para prevalecer a vontade das duas partes. Mas não quero acreditar que em termos jurídicos isso sucede. Agora, uma coisa, lá está, repito, não tem nada a ver com a outra. Ou seja, o Marco Silva vai ser despedido pelo Sporting. Depois, se impugna ou não, é indiferente. É livre de contratar com quem quiser. Agora, de um ponto de vista jurídico, na qualidade de advogado, ficaria preocupado, acima de tudo, acho que ficaria preocupado se um trabalhador, como é o Marco Silva, não impugnasse um despedimento que entende por justa causa junto a um tribunal. Acho isso extremamente preocupante, até por uma questão de imagem, porque isso até, de alguma forma, dará a entender... E não só, dará a entender aos próprios adeptos do Sporting que, se calhar, algo de errado se passou com o Marco Silva, com este afastamento da parte dele, não é? Portanto, a única coisa a ter em conta também é que, a partir do momento, e acho que isso, obviamente, tanto o empresário como o advogado Marco Silva já lhe devem ter conferenciado, decorre até da própria Convenção Coletiva de Trabalho dos Treinadores, que, a partir do momento em que assina por outro clube e começa a oferecer um determinado rendimento, esse rendimento será descontado aos vencimentos a que terá direito, vencendo por conta da indenização, que eventualmente exigirá ou não ao Sporting. É uma opção, a bola está do lado dele. Zé, uma breve análise só em relação a esta questão do Marco Silva. Concordas com tudo o que disse o João? Concordo com o que o João disse. Boa noite a todos. Há aqui assim uma nota, efetivamente, que pode ser relevante para o processo, diria eu, até em termos jurídicos, para que o processo se simplifique para as duas partes, que é o facto do Marco Silva poder ter um outro clube
E, como sabemos, grande parte das vezes o litígio que existe não subsiste tanto à volta dos factos, mas à volta daquilo que tem que ser pago. E este litígio dá-nos toda a ideia de que, mais do que o Sporting tentar valer um conjunto de factos oponíveis ao Marco Silva que configurassem uma justa causa, era um elemento, uma forma de fazer pressão para se tentar depois chegar a um consenso quanto aos valores a que este teria direito por o contrato cessar antes do prazo normal. E esses valores agora são substancialmente diminuídos, ou podem vir a ser substancialmente diminuídos, uma vez que o Marco Silva não vai ficar no desemprego. Tu achas que o Sporting não vai acelerar este processo? Não, o Sporting tem que acelerar necessariamente o processo. O que eu julgo é que podem ser construídas outras pontes a partir daqui para se chegar eventualmente a um consenso. É completamente diferente estarmos perante uma situação em que o trabalhador Marco Silva está desempregado e não tem possibilidade de ter um clube, ou um clube que lhe garanta um nível de remuneração idêntico àquele que estava a oferir, eventualmente superior até, e alguém que efetivamente já não tem esse problema, que já tem um contrato firmado. Portanto, eu acho que a novidade que nós temos aqui é que as partes podem encontrar um outro caminho de negociação. O que me parece óbvio é que há uma parte que não tem a ver com questões monetárias, mas obviamente o Marco Silva também quererá preservar a sua integridade enquanto treinador e a sua imagem pública para refutar, mas com certeza que as partes depois aí conseguirão encontrar o melhor texto. João. Minha opinião vai um bocado contra aquilo que os meus colegas dizem. Acho que o Sporting não tem interesse nenhum em acelerar o processo. Não o tem e o demonstra logo quando entrega uma nota de culpa com 400 páginas. Tirando aqui o caso do treinador, o processo disciplinar foi feito, à luz do direito de trabalho, como um primeiro mecanismo de travão dos despedimentos avulsos da entidade empregadora. E, portanto, o que faz é criar uma série de obstáculos legais, digamos assim, é que o processo não corra de uma forma singela e elementar, como vai-te embora amanhã não apareças. Portanto, obriga a um certo trabalho jurídico, dá a oportunidade ao direito ao contraditório do trabalhador se pronunciar para depois tomar uma decisão. Prazos curtos, na generalidade dos trabalhadores, passos extremamente compridos ou longos para a realidade futebolística, numa realidade de pré-época, numa realidade de um treinador. Isto porquê? Porque o Sporting resolveu o problema dele quando entregou a nota de culpa. Vamos ser claros. O Sporting já tem um treinador, já resolveu a sua questão com o Marco Silva quando entrega a nota de culpa. Portanto, já sabemos qual é que vai ser o desfecho. Todos nós sabemos. Vai ser um despedimento com justa causa, que depois, como disse bem o João, poderá ser impugnado judicialmente e depois isto será uma decisão, será um processo urgente, portanto demorará o seu tempo, não será muito, mas demorará o seu tempo e portanto teremos uma decisão mais para a frente, ou seja, o Sporting em bom rigor, em bom português, empurra com a barriga para a frente a questão da indenização e a questão do seu vínculo com o treinador. Será mais um mês. Este mais um mês é significativo na vida de Marco Silva. Porquê? Não querendo fazer aqui especulações, a verdade é que o fecha do mercado nacional. Claramente o fechou do mercado nacional e do mercado internacional, porque tem um vínculo com o Sporting. E, portanto, aqui é o contrassenso do direito a funcionar. Ou seja, aquilo que o direito quis proteger, que é a defesa do trabalhador, neste momento penaliza o trabalhador. Porque o trabalhador, isto é quase uma violação do direito do trabalho, se quisermos aqui extrapolar esta situação. Porque o trabalhador não pode seguir a sua carreira noutro clube enquanto não vir este processo resolvido. E enquanto não vir este processo resolvido, foi como eu voltei a dizer, o Sporting tem tudo na mão. E, portanto, como tem tudo na mão, não concordo com a questão de que o Sporting terá interesse em agilizar o processo, porque hoje é dia 15 de junho. Amanhã já estamos um dia em junho. As pessoas às vezes, por vezes, esquecem-se da questão. Bom, o mercado só abre em julho. Bom, o mercado só abre em julho, mas a pré-época começa em 3, 4, 5 de julho. E não é as a mesma equipas coisa são um formadas treinador agora. Como um jogador, não é? Exatamente. E, portanto,
todo uma época de um clube é decidido neste mês. Sobretudo no que diz respeito ao treinador. O treinador Que e haja jogadores contratações a virem futuras. só a 31 de Exatamente. agosto, isso é uma Isso coisa. é outra questão. E, portanto, neste momento, ao acontecer esta questão, eu acho que o Sporting vai prolutar ao máximo o tempo de decisão, porque só assim E vai jogar com esse período. vai jogar com essa questão e vai obrigar Marco Silva pressionar Marco Silva a a chegar a um acordo. E, portanto, mas vai estou de obrigá-lo, não respondendo, quer dizer, atrasando. Não estou a dizer que o fará de má fé, mas pura e simplesmente Boa fé também não é, com certeza. é uma questão de poder negocial, que neste momento está do lado do Sporting. Sim. E, portanto, ainda que não seja uma solução defensável, é aquilo que foi feito, porque não é legítimo, e o meu rigor é deturpar a lei, em bom princípio, a questão é que terá frutos para o clube quanto mais tempo demorará. E se calhar chegaremos ao ponto que foi dito, será contabilizado o valor a receber, o valor de indenização hipotético a receber e os dias que estamos a perder nisto. Portanto, se calhar, a chegar ao final, vamos chegar a um acordo com valores reduzidíssimos. Sim. E que o Sporting sairá beneficiado de toda esta situação. Só queria fazer aqui um paralelo com a legislação inglesa, porque eu acho que aqui, porque se é bom rigor aquilo que foi perguntado e é dito e é verdade, ou seja, em bom rigor, o Sporting não precisa de resolver o problema com Marco Silva para registrar ou para inscrever outro treinador. Não acontece mesmo em Inglaterra. Ou seja, até haver a decisão final, ou seja, até o treinador estar livre para se inscrever, ou se inscrever não, para assinar contrato com outro clube, o clube anterior também não pode assinar e contratar e registrar na A questão tem a lei. ver exatamente com isso. Na A lei. entrega da Portanto, nota de culpa e resposta, o Marco Silva está suspenso, é o treinador do Sporting. Exatamente. Portanto, lá está. Ele tem que o discutir. O Sport tem que agilizar Correto. o processo, não pode ser ao Não, contrário. mas essa obrigação não existe em Portugal. Tá bem, Portanto, não existe, mas também não tens nada de diga ao contrário. A questão Ok. é, se há um buraco na lei e tu, na qualidade de entidade empregadora, queres despachar o teu treinador atual, tanto que, eu não concordo com uma coisa que disseste no início, porque tu disseste que não só que eles não querem protelar, eu acho que eles querem protelar, e não esqueças que o despedimento... O João disse que eles querem Exato. protelar. Mas não te esqueças que o despedimento foi um plano B. Eles tentaram chegar a acordo Claramente. Mas nós resolver não a questão. sabemos qual Claramente. terá sido o tipo de acordo que foi Mas eles proposto têm a Marco todo o Silva. interesse em Na altura resolver foi isto. público, pagaria um último Exatamente. mês e não Quer dizer, aplicaria pronto, a indenização. à parte, Foi público. Eu não quero acreditar também que isso seja verdade. Quer dizer, isso também é um bocado gozar A não com ser a que não cara da quisesse própria gerar pessoa. acordo. A não ser que não quisesse. Claro, Pronto. mas a questão é essa. Agora, partir para um negócio com isso, se isso já fosse do conhecimento do Marco Silva ou dos seus representantes antes, aí então concordo, nem sequer ir nem comparecer na reunião para debater um assunto desses. Se é assim, se for verdade, que só estávamos dispostos a pagar podia isso. deixar de Agora, Porque aquilo que o João está a dizer e que acontece em Inglaterra, cá não acontece nem o mesmo nem o contrário. Não se refere nada. E, portanto, tem que se partir do pressuposto, equiparando e pegando a legislação laboral geral, que é aquela que aplicas subsidiariamente, significa então que o Marco Silva, muito bem, continua a treinar, Sim, o mas treinador, nós não chegámos está a conclusão suspenso. nenhuma em termos de legislação e de jurisprudência se o Sporting não pode ter 2 treinadores principais e usar apenas um. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting pode contratar até 10 treinadores principais. Pode ter 10 contratos. Então, eu só tenho dúvidas relativamente ao registro, porque eu olho para o regulamento de competições da Liga e não me parece que eles possam registrar 10 Exatamente, é isso que eu treinadores estava a dizer em principais. relação ao registro. Pronto, mas isso é outra mas coisa. não há nada no contrato de Marco Silva de certeza absoluta que obrigue o Marco Silva a estar registado como... Ou melhor, Mas é o treinador que que está obrigue registado o na Sporting Liga. a registá-lo como... Está registado. Mas é o treinador que está registado na Liga para as próximas 3 épocas neste caso, e não cancelaram o registro só com uma entrega de nota de culpa e com uma resposta de nota de culpa Mas se o o processo está registro é feito decidido. anualmente. Sim, o registro é feito todas as épocas. Não digo que não, Agora mas a registra-se o outro. Certo, mas o processo 30 ainda de não está junho, resolvido. caduca. Tem que arrumar primeiro o processo. Daí que eu acho que eles têm que despachar o processo disciplinar. Têm que despedir depressa ao Marco Silva para poder então tratar de colocar o Jorge Jesus naquela posição. Não tem essa necessidade. Não Também Muitas acho que não. dúvidas sobre isso. João, tua opinião? Em minha opinião, antes de mais, boa noite. Eu não acho que o tempo seja assim tão relevante. São 30 dias, já foi entregue a resposta à nota de culpa, se não me engano, no início da semana passada. O tempo é relevante para o Marco. Mas, lá está, desde que não assuma um compromisso formal, pode ir fazendo a preparação toda da temporada com o clube que vier a assinar posteriormente. A Veja. questão é que o clube pelo qual ele vai assinar posteriormente não sabe quando é que ele ficará livre Sabe, desse tem que ser no máximo 30 dias. São 30 dias até E, portanto, até o lá, final do mês. até lá e nenhuma época vai começar antes do final do mês. As pré-épocas vão começar a 1 de julho, 2 de julho, portanto, mais coisa, menos coisa. Eu acho que não é tão relevante assim. Mas Mas percebo que para ele fosse mais simpático iniciar
A apresentação novo. e tudo é Mas diferente. o Jorge Jesus também não vai ser apresentado enquanto Mas- isto não for mas resolvido. tudo- Portanto, mas é diferente, há porque toda aqui tudo se uma passa ginástica aqui em que acho Portugal, que não é é? possível resolver. E isto Agora, não é bem assim. Estamos a falar de um clube nós estrangeiro. estamos a esquecer de um pormenor quando falamos, e com razão, porque é isso que a Convenção determina, que as remunerações que ele vier a oferir no novo clube vão ser descontadas à indemnização que tenha recebido do Sporting. Eu não acredito que ele vá ter um contrato de 3 anos com o novo clube. E, portanto, eu diria que se estivesse no lugar dele, eu fazia um contrato de 1 ano no máximo. Com uma possibilidade de haver Porquê? uma Porque extensão. assim garante pelo menos Uma os época 2 anos, desportiva. uma época desportiva e garante 2 anos de Depende. indemnização. Se o valor que ele vai receber no Olympiacos for Naturalmente. Mas superior, eu também acho que ele vai querer marcar uma posição perante aquilo que sucedeu. a questão é essa. Foi Mas de a tal posição é maneira diferente. destratado publicamente e tendo publicamente tido cuidado de sempre resguardar-se e resguardar o próprio clube que representava, que eu não acredito que ele aceite neste momento sentar-se numa sala e fechar um acordo por um valor que entenda que é completamente irrisório e que não tenha expressão. Acho que vai querer fazer isso e um cavalo de batalha, e eu obviamente não sou eu que o aconselho, mas quem o acompanhará certamente terá esse cuidado, porque de facto nós não nos podemos esquecer que está aqui uma questão de imagem, e a imagem que ele conseguir expressar neste processo poderá ser essencial para o futuro da carreira dele. É importante a questão Parece-me da que isso- imagem e é também importante a questão do precedente, porque parece que neste momento está na moda despedir treinadores ou não, porque podem ser casos absolutamente diferentes, é isso que vamos ver. O Sporting Clube de Braga também despediu, ou melhor, também entregou uma nota de culpa ao treinador Sérgio Conceição, alegando ou invocando que pretendem despedi-lo com justa causa. João, são casos completamente diferentes ou o presidente do Braga aproveitou a ideia? Eu não sei se a SAD do Sporting, na nota de culpa, também alega alguma agressividade, insultos, difamações, etc., por parte do Marco Silva. Que se saiba, não é? Neste caso, eu coloco isto, não obstante o procedimento ser exatamente idêntico em tudo, e nós temos aqui também a mesma situação com o Paulo Fonseca a Sim, ser mas os apalavrado. despedimentos com justa causa para Braga. existem e são para ser aplicados. Sem Só que dúvida. quando existe justa causa? Lá está, depende do conceito de justa causa, daquilo que o próprio CCT também já prevê, e, portanto, pegando no exemplo daquilo que foi cá para fora do Sérgio Conceição, são factos muito mais graves do que aqueles relacionados A serem com o verdade, Marco Silva. são, claramente. E a serem verdade. Também temos que partir aqui do pressuposto que o Sérgio Conceição sempre gozou de alguma popularidade em termos de agressividade, de ser uma pessoa, sei lá, um Intempestiva. jogador até e como pessoa, mas nunca, a verdade é que eu nunca vi nenhum caso relacionado com o Sérgio Conceição enquanto treinador desta forma. Temos um caso algo peculiar com a Académica, mas relacionado com salários em atraso. Não sei até em que ponto é que isso está, se avançaram, se não avançaram, mas neste caso, de acordo com o comunicado do Braga, acho bastante grave aquilo que é alegado a ser verdade. E a ser verdade é despedimento com justa causa, não tenho dúvida minimamente nenhuma. Portanto, a questão aqui é que, contrariamente ao processo do Marco Silva, eu não consigo ter a certeza em ambos os casos, mas, obviamente, tenho uma ponderância maior e tenho que ter em causa alguma probabilidade de, no caso do Sérgio Conceição, de serem factos que constituem uma justa causa, se calhar mais provável do que aquela que é feita relativamente ao Marco Silva, mas também lá está. É curioso porque temos duas situações, independentemente dos motivos que deram início a esse procedimento disciplinar. A verdade é que eu continuo a entender que tanto Braga como Sporting não podem, ou pelo menos, ainda que esteja a vizinhar uma nova época e o planeamento e a estratégia linear e deve ser feita atempadamente, eu considero que enquanto estes dois casos não estiverem resolvidos, seja a Conceição e Marco Silva, eles não podem formalmente fazer nada. É a minha opinião. Zé, o presidente do Braga, António Salvador, acusa, pronto, pelo menos no comunicado que foi efetuado pelo Sporting Clube Braga, o treinador Sérgio Conceição de ter sido agressivo e injurioso para com ele em frente de toda a equipa técnica. Só isto, a ser verdade, é realmente causa para despedimento por justa causa? Sim, a ser verdade, obviamente, preenche, aliás, até preenche vários. A ser verdade, sem dos qualquer outro conceitos. condicionante. Sem mais nada. Sem que tenha. Mas há aqui uma nota Mais nada. que eu gostava de referir e que não se observava num passado não muito distante.
onde os despedimentos sempre existiram, é uma realidade. A chicotada psicológica sempre foi uma constante, mas havia uma capacidade das pessoas dentro do futebol se conseguirem entender e estes assuntos não passarem para a praça pública da forma como hoje são colocados e até com uma violência muito grande em relação ao próprio adepto, que se vê de repente confrontado com um conjunto de versões, de factos, pseudofactos, onde notícias vão caindo nos jornais, conforme, enfim, o lado que mais aprouver, e isso é preocupante. É muito preocupante porque, quanto a mim, é uma descredibilização muito grande para o espetáculo desportivo. É também um incentivo à violência, que depois de determinados comportamentos, nós não podemos deixar de ver o comportamento do presidente do Sporting no final do jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica, onde o comportamento, obviamente, é lamentável e claramente são comportamentos que a própria lei, nomeadamente que pune as manifestações de violência associadas ao desporto, enquadra, e, portanto, vamos esperar também com alguma expectativa que posição é que a Federação Portuguesa de Futebol irá tomar, porque as imagens não deixam dúvidas nenhumas, não é? E não é preciso pormos ninguém a ler os lábios para perceber o que é que estava ali assim a ser dito. Mas tem que ser desencadeado oficiosamente. Tem que ser por alguém. Tem que ser pela Federação, tem que ser por quem estava a assistir, deve ser pelo próprio relatório da PSP, porque também havia lá agentes, e também tem que ser pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é quem tem a competência de o fazer. Mas nós sabemos que no futebol, enfim, na política, quando entra o futebol, há um temor referencial. Mas regressando aqui ao tema, embora ficando a aguardar, o que é certo é que notamos que há uma agressividade muito grande em todos estes casos. Repare-se que, mais uma vez, no Sporting também dizem que houve um conjunto de comportamentos ao longo da época, mas que aguentaram até ao final. E é curioso que no Braga também dizem a mesma coisa. Ao longo quer dizer, ou seja, um sim, comportamento época, conflituoso. Mas que foi verdadeiramente grave foi depois da foi Taça o que se passou depois da final da Taça de Portugal. Mas o comportamento não pelo conflituoso, autoritário, Nem coloquem agressivo do treinador exibido em diversos episódios ao longo da temporada. Bom, há uma margem de tolerância, pelos vistos, muito grande, em nome de uma temporada. E só no final é que a corda partiu pelos resultados desportivos. Não tínhamos dúvidas nenhumas quanto a isso. Sim, mas se calhar se o resultado desportivo tivesse sido outro, não tinha havido uma série de coisas. Comunicado do Braga, nem resposta do treinador, nem... Provavelmente, ou seja, um facto desencadeia depois um outro conjunto. Mas isso o comunicado causa e efeito. É claro, diz que toda esta questão foi desencadeada sobretudo pelo sem dúvida nenhuma, e nós vamos ficar a aguardar. Mas há um clima de conflito que nós percebemos, e é isso que eu saliento, que não é só de um evento, não é só de um facto, vem sendo mantido. O Sporting também disse a mesma coisa. Portanto, há aqui uma convivência pouco pacífica entre diferentes agentes e que depois esses mesmos agentes, ao contrário do que sucedia no passado, não conseguem resolver as coisas sem passarem para o adepto, para a opinião pública. E é verdade que isto de antes não se passava. Alguma agressividade. Eu nunca vi tantos comunicados na minha vida relativamente a coisas do foro interno dos clubes. Não faz sentido, até porque isto é um processo que supostamente deverá ser sigiloso. Um processo deste género. Um processo disciplinar deste género. Mas o segredo de deverá ser é o que é, portanto, este segredo, então... É dos processos que mais confidencialidade deve existir e quer dizer, não sei se sai... Vamos lá ver, não sei se sai tudo cá para fora. Supostamente eram confidenciais e não são. Sim, mas, por exemplo, o caso de Marco Silva fala-se em 400 páginas de uma nota de culpa, mas quer dizer, mas também pouco sai cá para fora. Saiu a questão do fato e a questão de faltar a uma reunião, mas em 400 páginas esses são os fatos alegados. Coisinhas. Tem coisinhas que saíram relativamente a tempos coisas anteriores. Mais graves, teriam saído coisas mais graves. Mas a tempos anteriores em que já aspiraram também para poderem ser alegados. Portanto, mesmo sendo atos contínuos, tenho alguma dúvida. Mas eu acredito que estas questões, as duas questões, até pela necessidade abusiva que os clubes têm de negociar tudo e mais alguma coisa, acredito que ambos os casos vão negociar a sua saída. João. Bem, eu acho que este caso é completamente diferente do caso de Marco Silva. Acho que o Marco Silva foi uma
uma procura de uma saída para resolver um problema e para... Sem custos adicionais. Sem custos adicionais. E para evitar que ele fosse para outros voos, claramente, não podemos fugir à questão. E Achas que também pretendeu evitar que ele assinasse pelo Benfica? não sei se havia interesse do Benfica, em primeiro momento. Não sabemos. Mas Aparentemente não. A Sempre verdade, falou do Rui Vitória e acabou por a verdade concretizar-se, é que, como o João disse, não impossibilitaria, mas atrasaria muito. E o João dizia bem, ok, poderia assinar, dia 2 ou 3 de julho, mas não sei se aguentaria os adeptos do Benfica à espera até 2 a 3 de julho, ou então a suspeita que o Marco já poderia dar a assinar com o Benfica até poderia ser prejudicial para ele próprio. Para ele próprio. Portanto, não sei se o Benfica estaria interessado, mas a verdade é que aquilo que se falou, que até haveria uma das cláusulas do acordo seria que ele não fosse para o Benfica ou para o Porto, ficou resolvido desta forma. Isso é claro. Pelo menos para esta época. Depois outra questão aqui com o Sérgio Conceição. Bom, eu acho que, e pegando aqui um bocado no que disseste, eu acho um pouco, em primeira linha, acho lamentável, antes de dizer qualquer consideração jurídica, acho lamentável que se salte para a praça pública mensagens privadas, acho que descontextualizadas, acho que é lamentável, evitável, e acho que se trata de uma manobra um pouco ardilhosa de tentar respalda nos adeptos nessa decisão que vai tomar. Porque a verdade é que o Braga foi à final de uma Taça de Portugal, e isso perdeu-a da forma que todos conhecemos. É uma verdade que até 5 minutos de fim Sim, mas o Braga faz questão de dizer que não é pelos resultados desportivos. Mas, quer dizer, o demonstrar a mensagem, quer dizer, tudo isso é evitável. Tudo isso mancha a imagem do Sérgio, tudo isso coloca também em causa futuras questões em termos de dano que isto poderá originar pelo Sérgio, fora a questão jus laboral de indenização que poderá haver caso não haja justa causa. Portanto, em primeira linha, eu acho lamentável. Do ponto de vista jurídico, bom, a acontecer a ruptura da forma que aconteceu e como é apresentável, acho que não restará outra forma de reagir à entidade patronal. Do ponto de vista, se será já para despedimento, acho que se torna a questão da... aqui é o ponto basilar da questão, é se esta ruptura evitaria uma continuidade da prestação desportiva, da prestação de treinador pelo Sérgio. Ou seja, se isto é a ruptura total. Penso que sim. Penso que não há aqui dúvidas. Agora, também, porque o despedimento só acontece se for completamente viabilizado a partir daí. Não há muita hipótese. É assumido? É assumido, portanto, é assumido. A minha questão é, bom, já não houve situações anteriores que tal terá acontecido. Da minha memória, penso que já terá acontecido uma situação em que ambas as partes tiveram ali algumas desavenças e que a coisa ficou resolvida. Os avanços entre Salvador e Sérgio Conceição não são de agora. É engraçado é que há uma semelhança entre o caso do Braga e o caso do Sporting. No meio da época, aquele comunicado do Facebook do Bruno Carvalho, relativamente à prestação em Guimarães da equipa, e agora, no final, o Salvador relativamente à prestação da equipa na final da Taça, e é o ponto de discórdia, ou que dispara tudo, relativamente ao treinador. Aí há desde logo uma diferença. Enquanto o Bruno de Carvalho foi claro a apontar eventuais culpados, no comunicado do Braga, fala-se em geral. Fala-se em geral. Há uma assunção de incompetência geral. João, já te vou querer ouvir, agora vamos ter que ir para um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Para debater os temas desta noite temos, como já disse na primeira parte, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto: José Fanha Vieira, João Diogo Manteigas, João Cluny e João Filipe Lebão. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez, são convidados já habituais aqui no programa. Estivemos na primeira parte a debater a questão dos despedimentos por justa causa destes dois últimos casos, primeiro o de Marco Silva e agora o de Sérgio Conceição. Dizia João que esta questão da mensagem que foi tornada pública era evitável e pode tornar a ruptura irreversível. Irreversível. Isto porquê? Porque se é verdade que
questão do confronto que poderá ter havido entre o Presidente Salvador e a questão do Sérgio Conceição, a verdade é que a mensagem é erradamente publicada, mas tudo bem, mas neste momento temos conhecimento, também aparenta que seja, não quer continuar também no clube. Portanto, parte a parte, acho que está irremediavelmente quebrada a relação laboral. Portanto, agora a questão é, como o João disse, é uma questão de acordo, chegar ou não chegar, e efetivamente de lamentar, isto como nota clara, é toda a publicitação do processo que acho que prejudica ambas as partes. João, independentemente da declaração de interesses que tenhas que fazer, já sabemos que não te podes alongar muito sobre este assunto, mas uma breve opinião. Não falando do caso em particular, eu percebo o que o João está a dizer, admitem que as partes podem, elas próprias, ter argumentos que têm que utilizar. E acho que agora, no fim, focaste um ponto que é muito importante, que é o facto de, aparentemente, e de acordo com a mensagem que foi tornada pública, haver uma predisposição do próprio para sair. Não sei se no fundo não terá sido uma reação mais a quente, só pode ter sido porque senão o acordo suponho que seria bastante fácil, mas acho que são coisas que se dizem às vezes sem pensar muito. Agora, eu focava-me era no ponto que o Fanha falou, na dificuldade que existe cada vez mais hoje em dia de manter tudo e de tentar tudo por base de um acordo, que era aquilo que nós vimos acontecer várias vezes nos últimos tempos. No caso do Sporting, quer dizer, foi até este Presidente assumir funções, porque há bocadinho dizíamos que o Sporting está a empurrar para a frente esta situação. Esta e todas as outras em que esteve envolvido desde que este Presidente assumiu funções. A única pessoa que saiu sem grandes problemas foi o Leonardo Jardim, foi porque já tinha um acordo e porque ao Sporting iam pagar uma indenização, porque todos os outros contratos, a bem ou mal, acabaram em litígios. Sim. O Boginov, é só má com o Pavilhão, é o o Marco Silva, é o Rorro. Portanto, são vários. Eu não sei, por exemplo, quando se fala que há uma grande recuperação financeira, se nessa recuperação financeira se está a incluir a potencial perda de todos estes litígios. O Sporting diz que finalmente estão com uma capacidade financeira excelente, foram capazes, por isso, de investir tanto na contratação de um treinador, mas de facto, nunca pagando. Sim, é fácil. Eu, aliás, até me faço recordar aqui neste clube, no Benfica, também há alguma presidência má memória. Exatamente, que ia também nesse sentido, e não dá para justificar tudo com o mesmo aumento, ou melhor, com o empréstimo obrigacionista que é colocado, não é? Porque aquilo foram 30 milhões, não foram 300. Eu por acaso, sobre o empréstimo obrigacionista, não tenho a certeza se o Sporting não tinha outro que estava a vencer e para o qual faz, porque o que normalmente acontece, as pessoas entendem como se isto fosse um dinheiro que será utilizado depois para um grande investimento, nomeadamente no futebol. Não, normalmente é para liquidar um outro empréstimo que tinha sido feito anteriormente. E ganhar mais alguma, e pôr mais alguma coisinha. É para dar alguma almofada para respirar, mas no fundo é para pagar o anterior. É para as pessoas poderem, porque se no dia que deixarem de pagar um, nunca mais conseguem colocar outro. Por isso é que nós dissemos portanto, aqui. não é para investir dinheiro cá em estávamos treinadores. à espera do regulador, em termos de transparência, porque se isto se passasse com qualquer outra empresa, eu tenho a certeza que o regulador agia de outra forma. Claro. Sim, é outra diferença entre o Sporting e o Sporting Clube Braga, não é? O Sporting Clube Braga exatamente. Não tem essas questões também, essas contingências. Sim. Mas aqui há e que são graves ao nível da concorrência. Há aqui uma coisa que é, o Sporting, ambos sabemos que o Sporting teve um processo relativo ao Financial Fair Play, no qual, segundo o consta, até conseguiu apresentar perante a UEFA argumentos relativamente sólidos, apresentou um projeto que alegadamente permitiu, e segundo o que é público, não ser punido de uma forma mais severa pelas violações ao Financial Fair Play. Agora, do que sei, essa não punição teve como base o assumir de compromissos futuros tremendos. E, portanto, algo, e isto não pode ser de outra forma, algo se está a passar para que o Sporting vá continuar a conseguir cumprir esses compromissos, se os conseguir, naturalmente, e eu quero acreditar que, depois de ter conseguido não ser punido de uma forma tão severa, não vai violar os compromissos à primeira oportunidade que surge, mas
algum investimento tem que estar a entrar, porque de facto Mas é essa só, questão. só assim é que é possível. Tem que entrar alguma coisa. E nós conhecemos, quer dizer, para uma sociedade, é uma sociedade vender desportiva os para todo o jogadores efeito, o dinheiro tem que vir ou do empréstimo obrigacionista, não é? Ou Ou terceiros. suprimentos feitos pelos acionistas, Venda não é? capital Aumentam social. através do aumento do capital social. Então vender um jogador. Mas essas são outras receitas ordinárias. Enfim, ora, não foi vendido nenhum jogador. Foi dito que, com referência a alguns acionistas, enfim, com posições relevantes, que não tinham feito suprimentos ao clube. Não houve nenhum aumento do capital social. Como não existe já nenhuma árvore das patacas, eu acho que todos nós nos devemos perguntar, a bem da transparência, então de onde é que vem esta capacidade financeira? E o mínimo que se exigia, pelo menos que a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, Segundo o presidente do Sporting, do Mielheirinho. que dissesse alguma coisa, porque isto não estava debaixo do colchão. Num porquinho. As poupanças. Bom, se há uma coisa que não há no futebol, são poupanças ao longo de uma época. Não há nenhum clube no mundo que poupa ao longo da época, que vá dizendo, eu vou metendo aqui qualquer coisinha de lado. Pelo contrário, nós sabemos que grande parte das vezes os orçamentos são construídos não de uma forma É para isso que existe o linear. Financial Fair Play. Exatamente, que é, eu sei quais é que são as despesas que vou ter e depois vou construir as receitas por forma a ter um orçamento equilibrado. Mas as receitas eu sei que são fixas. As despesas, perdão, eu sei que são fixas. As receitas são expectativas que eu tenho. E por isso é que acontece o Financial Fair Play. Que é precisamente porque muitas dessas receitas, mais tarde, nunca se concretizavam. E, portanto, os clubes entravam num desequilíbrio financeiro. E eu continuo a dizer que, se fosse o Benfica que se estivesse nesta situação, não faltariam nas páginas dos jornais pedidos de justificação de onde é que vinha o dinheiro. De onde é que este dinheiro está a entrar? Um clube que estava à beira da bancarrota, de repente não pode contratar um dos treinadores mais caros da Europa sem dizer de onde é que vem o dinheiro. Manter uma época, manter um conjunto de situações que eu acho que é bem da transparência. Aliás, o próprio presidente do Sporting diz que é um batalhador pela transparência e aqui tinha uma ótima forma de provar, em nome dessa transparência, Isso de onde pode é que estar a ser feito sem ser tornado público, atenção. Mas a o problema CMVM é que tem que... CMVM não tem que o fazer de forma pública. Pode estar a fazê-lo, não sei se está, mas Há pode uma parte tem fazê-lo. que fazer de forma pública. Não necessariamente. Eu aí, por acaso... Porque é uma empresa eu por aí, que por quer, acaso, quer discordo. não, está Quer dizer, cortado. não, a única coisa que Está tem que uma garantir é parte que estão a tem ser que ser cumpridos. pública. Mas Estão a nem ser isso. cumpridos. Ó João, mas os nem isso requisitos. acontece. O João levantou no último Sim, não há programa uma qualquer questão. informação, não é? Mas não- Pois mas as não acho que ações tenha podem que haver subir, necessariamente. porque os adeptos... O João Diogo levantou uma questão na última. Na sexta-feira, a seguir à empolgados contratação. com todo este... Possivelmente. Mas eu compreendo e percebo a Ó João, preocupação. na sexta-feira, a mas seguir à acho que não tem que contratação, ser foram tornado suspensas público. as ações do Claro, Sporting. mas os Na atos... segunda-feira seguinte foram levantadas. A Fanho. suspensão foi levantada. O que é que se passou entre sexta-feira à tarde e segunda-feira de manhã de tão relevante no mercado? Isso aí foi esclarecido. Não. O seja, Sporting não anunciou o Jorge Jesus. O anunciou Sporting sexta-feira à anunciou... noite. Calma, Não. vamos dividir isto em duas partes, para ver se nos entendemos. Aconteceu os dois, mas as ações são suspensas do Sporting porque há uma comunicação inicial ao Jorge Jesus. Não. Sim. É antes de ser anunciado. Não. O Jorge Jesus é anunciado e as ações são suspensas porque houve uma alteração anormal do mercado. de 10% Desculpa, mas das ações. oficialmente... Não. o- Sai a notícia que Jorge Jesus vai para o Sporting. Exatamente. A E é por isso confirmação que do Bruno sai na Carvalho quinta. é... Não. Na sexta. É à noite. Não é da sexta. E qual é que é o comunicado que o Sporting faz à CMVM para eles manterem a suspensão? É- É dizer é que sexta-feira. entraram. Não, É meteram. sexta-feira à noite. Não. Sim, Não, mas não, é dizer não, que não, meteram não. um processo disciplinar contra o Marco Silva. Não falam em nada relativamente ao Jorge Jesus. Não. Eu, como regulador, tenho alguma dificuldade, e trabalhando, por exemplo, com a área de capitais, de mercado de capitais, tenho alguma dificuldade em olhar para aquele comunicado que eles enviaram, que eu fui ver até para confirmar no site da CMVM, como justificação para levantar. Quando eu já vi comunicados, como o Fenga diz e bem, muito mais detalhados, minuciosos, quando a CMVM exige determinada informação para poder levantar uma suspensão daquele género. Eles comunicam que meteram um processo disciplinar ao Marco Silva. Não tem nada a ver com o Jorge João, Jesus. Eles não falam. E levantaram a suspensão por causa disso. Eles, o Sporting... Está no site, basta ver. João, o Sporting, né, as ações são suspensas quando o Sporting ainda não tinha anunciado publicamente ter contratado Jorge E quando havia Jesus. especulação se seria Jorge E é Jesus ou não. posteriormente a isso ter acontecido, o Sporting
apresenta, não há apresenta, há Sim, aquela comunica. conferência de imprensa sui generis na sexta-feira à noite, onde o Sporting diz que chegou a acordo com Jorge Jesus, faz o comunicado à CMVM e é por isso que na segunda-feira são levantada a suspensão. O comunicado da CMVM que consta do Sporting SAD é relativamente a Marcos. Isso é o Marcos primeiro, Silva. depois há um segundo. Certo, Na mas, segunda? mas a Não, há um segundo na sexta-feira, Mas na altura em que fazem a comunicação pública. Sim, mas é suspenso. E é por esse Houve. que É deixa para suspenso. suspenso. É suspenso na sexta. De manhã. E este E é comunicado levantado na feito... segunda. Exato, e este comunicado é feito sexta-feira ao fim do Levantado dia, na já estavam os segunda. mercados fechados. A suspensão da venda de ações do Sporting deve-se pura e simplesmente à especulação se seria Jorge Jesus ou não. Ora bem. A partir do momento em que essa questão foi Naturalmente. solucionada, foi levantada a suspensão da Mas é isso que eu estou a dizer. Sim. Esta própria forma de agir do Sporting teve em conta tudo isto. Ou seja, eles sabiam perfeitamente. Isto, vamos lá ver. Eu não posso julgar o Sporting também por não estar a agir de uma forma Não, inteligente. Claro que tem interesse. todo o mérito nisto. O problema Isto é aqui uma é com o regulador, não é Aliás, com o Sporting. a melhor forma de ver como é que eles O agiram regulador esse que tem bem. sido exemplar nos últimos 7 anos, pelo menos. Tu tens uma. Isto é, ultimamente são as épocas dos comunicados. O comunicado do Sporting relativamente ao Marco Silva, ao processo disciplinar de Marco Silva, é inteligentemente, é extremamente inteligente a forma como está escrito. Queres dizer antes Aliás, manhoso? muita gente assume Não, não, que está não, despedida. não, Outra não está. foi bem escrito, foi bem redigido, foi não, isso sim. As notícias sobre o consegue Jorge Jesus vir para o Sporting que começam quarta-feira. na quarta-feira. E o regulador na quarta não fez nada. Na quinta descansou. Não, é pá, por Na quinta favor. já era garantido. Na terça-feira Já já davam- falavam. já davam Na segunda-feira um- já se dizia essa hipótese. Na outra semana já a bola tinha publicado Exatamente. Ou que seja, havia já- negociações. Havia O Jorge Jesus diria para o Sporting era já um Eu boato percebo com que a umas bola semanas. não é um jornal mais, ao nível é. do regulador e como isso não veio no Financial Mas para Times ou esclarecimento. qualquer coisa, etc., só despertou para a vida na sexta-feira. Fanha, desculpa. Quando de Se o repente regulador, viu por cada que havia notícia muita que gente saísse a no jornal comprar ações do desportivo, Sporting. tivesse que suspender ações, bem, as ações dos clubes estavam sempre suspensas. Porque Os então, três. desde 1 de junho Só destes três. até 31 de agosto, estes três não tinham ações nunca sem estarem suspensas. Porque nós temos todos os dias Exatamente. Sim, mas há notícias e notícias. por Nem acaso, todas são tão importantes como esta, não é? O momento é quando E nem a todas Comissão de se Mercados referem a um clube Imobiliários que está com dificuldades verifica financeiras. que as ações estão de facto a ter um movimento anormal sem haver uma justificação oficial por parte do clube que determina a suspensão. E quando essa explicação é dada, Bem, muito levanta bem. a suspensão. Eu não admito, Mas não- é que não acho há- mais preocupante. Mas tu repara, é que não há justificação. Desculpa, João. Não há justificação nenhuma. Há uma conferência de imprensa que Contratámos o treinador X. contratamos, salvo seja. Não, eles não contratam. Eles Eles não não dizem contrataram, contratado. não é? Anunciam para a próxima Anunciam época. para a próxima Até nisso época. foi Na bem próxima avisado. época, o treinador do Sporting. A questão que colocas é que não há um Até nisso foi bem- conhecimento foi bem- cabal do foi bem Sporting dito. à CMVM. Há um conhecimento, ou seja, não houve... O Sporting não disse oficialmente à CMVM, nós contratamos os dos para esta época. Tal. contrário. Nós Não continuamos, formalmente nós é um processo continuamos sem disciplinar. saber o que é que neste momento, qual é o vínculo que neste momento o Jorge Jesus tem com o Sporting. Seja algum contrato de trabalho Trata de um assinado, contrato de trabalho se assinado. tem uma promessa, E não se tem comunicaram um à mero CMVM, certeza, entendimento. as condições do contrato do Jorge Jesus. Não acredito. Mesmo sendo sigiloso. Isso eu não acredito, porque isso tinha que ser matéria pública em termos de comunicado. E não tenho muitas dúvidas que tenham comunicado isso à CMVM. cá Naquela estaremos, altura. para Ainda para aguardar. mais com o caso deste do Marco Silva em andamento, digo eu. Acho que teria pelo menos esse cuidado. Se tiveram cuidado a escrever os comunicados como tiveram, e bem, que são pessoas altamente competentes, e nós todos estamos aqui nesta mesa conhecemos, verdade. e portanto vê-se bem no comunicado aquilo que é feito e como é que está a ser feito. É muito bem feito também esta toda a relação com a CMVM, mas o que é verdade é que quem anda aqui e percebe minimamente disto sabe que é um caso anormal. É um caso atípico, não é normal o que está a acontecer, porque não acontece assim na realidade com as empresas. E, portanto, chega à conclusão que até o futebol perante a CMVM consegue de alguma forma gozar de alguma proteção, que eu É a acho extremamente engraçado. a especificidade do futebol. Exato. Os bancos também gozam. Portanto, Especificidade. não é só o Sim, futebol. acredito que os bancos também tenham alguma implicação nesta contratação do Jorge Jesus. Não, mas os bancos também gozam de alguma proteção da CMVM. Sim, mas Como podemos ver, reportando até aqui ao efetivamente. caso do Sporting e à contratação do Jorge Jesus, acredito perfeitamente pelos valores envolvidos que isto tenha gozado também aqui de uma bela proteção por parte da banca, determinada parte da banca. Portanto, isso até foi aflorado nas notícias que vieram a terreiro relativamente à contratação do Jorge Jesus. Portanto, com um país como o nosso, pequeno, em que há interesse em todo lado, que é perfeitamente normal, não condeno, acho que toda esta questão
relativamente à contratação do Jorge Jesus, que eu volto a dizer, é uma bela contratação a nível desportivo, nunca o negarei. Acho que o Sporting fez uma excelente contratação, é uma pessoa muito capaz de realmente dar a volta, e isso constata-se pela anormalidade que existiu em termos de disparo nas ações do Sporting. Logo aí é prova. Agora, tenho algumas questões e tenho de facto algumas reservas relativamente à forma como está a ser feita a nível jurídico e até a forma em comparação com o processo de Marco Silva em andamento. Mete-me confusão, porque quem anda aqui e trata de laboral com empresas normais no dia-a-dia, isto era impensável. O que está a acontecer é impensável, cotado ou não na Bolsa. Uma questão destas, com um processo disciplinar deste em curso, era impensável contratar uma pessoa. Contratar, lá está, eu volto a dizer, reservando aqui alguma defesa também ao Sporting. Não quero acreditar que o Jorge Jesus tenha um contrato de trabalho assinado. Não quero. Pode ter uma promessa de contrato de trabalho. Não quero acreditar que tenha um contrato de trabalho. Não querendo, até porque laboral é uma área muito engraçada, mas eu, independentemente de ter um contrato formalmente assinado ou não, depois de fazer aquele anúncio, não é porque está escrito ou não, que não poderia ser utilizado por quem entendesse que devia utilizar o facto do Sporting já ter um acordo com o Jorge Jesus, porque isso é público. Acordo. Certo, mas é um acordo para ser treinador de futebol, isso não há mais pequena dúvida. E, portanto, eu por aí, não é porque está escrito ou não, que o argumento ganha ou perde força. Aliás, eu não sei se esse não poderia ser um argumento para o Marco Silva, ele próprio, terminar o contrato. Foi aquilo que eu disse. Isso aí é que eu aqui tenho que concordar aqui com o meu amigo José Fraga Vieira quando diz que até os próprios departamentos jurídicos recebem ordens. Portanto, quando estamos com advogados que supostamente têm um estatuto em que é completamente proibitivo tanto a isenção como qualquer tipo de limitação, a isenção e a independência, tenho que reconhecer que até os próprios advogados dos departamentos jurídicos recebem ordens e, portanto, não quero acreditar que isto foi tudo feito à pressa, sem ter em conta determinados aspectos. Eu volto a dizer, os comunicados são muito bons. A comunicação do Bruno Carvalho sobre o Jorge Jesus é perfeita. É perfeita. Não anuncia que contratou o Jorge Jesus. Diz que o Jorge Jesus é o próximo treinador da próxima época do Sporting. Uma coisa completamente distinta a nível jurídico. Quer se queira, quer não. Mas chegasse a tribunal com essa questão, garanto que não havia uma única pessoa que fosse capaz de defender que o Sporting não tinha, neste momento, um acordo com o Jorge Jesus para treinador do Sporting, da equipa principal de futebol. Pega exatamente aquilo que eu vais dizer. Eu entendo também que, de facto, o Marco Silva, se quisesse, teria aqui um motivo para rescindir com a justa causa. Não é porque está escrito, não é pela forma como anunciaram, aí acho que não tem qualquer. Em vez de responder à nota de culpa, mandava uma cartinha assinada a dizer que rescindia com a justa causa. Era o que eu teria feito. Vamos agora falar do segundo tema desta noite, o segundo caso escaldante deste defeso, ou seja, o escândalo de corrupção na FIFA. Chuck Blazer admitiu perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América que terão sido corrompidos dirigentes com vista a que o Mundial de 1998 se realizasse em França e o Mundial de 2010 se realizasse na África do Sul. Fanha, o que é que isto pode trazer? Portanto, foi revelado este relatório em que se vêem estas confissões de Blazer. Exatamente. Estas, entre outras, o que é que isto pode servir para avançar ainda mais este processo de corrupção, tanto publicamente como juridicamente a nível de investigação? Já teve um condão, que foi, no meio deste processo, ficar suspensa a atribuição do Mundial 2026. Portanto, algumas campainhas soaram e ficou para outra oportunidade. Quer as confissões de Blazer, quer também de outro dirigente, o Taylor, perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, as do Chuck Blazer já eram conhecidas. Agora os documentos é questão mais de acesso público. Eu julgo que isto trará certamente consequências para os próprios mundiais, ou pode trazer para os próprios mundiais. Ou seja, quer para o Mundial 2018 na Rússia, onde aí será um jogo muito complexo, também geopolítico, mas sobretudo para o Qatar, que está ainda um pouco mais distante. E pela primeira vez nós tivemos alguém, o Dominic Scala, da FIFA, da parte da Comissão de Auditoria, que veio admitir a possibilidade
de, se for provada que existiu corrupção, de retirar-se a organização. Mas fala de uma forma muito... fala de uma forma muito inteligente. Porque diz as coisas de uma determinada forma que praticamente é impossível que isso venha a acontecer. Mas é a primeira vez que alguém abre sequer a hipótese, certo. porque até hoje o discurso foi não existiam práticas dessas na FIFA. Mas é o que faz sentido, se vier a ser comprovado. Não, mas ele não diz que se vier a ser comprovada a corrupção. Ele diz, se vier a ser comprovado que só através da corrupção, se não houver nenhum outro fator é que levou àquela atribuição, é que então assim, se mais nada for possível, então assim... Repara, mas é uma primeira vez... É a primeira vez que alguém abre a porta. É a primeira vez que alguém abre a porta dentro da FIFA a esta situação. E quanto a mim, isso tem algumas consequências. Não abre a porta, deixa entreaberta. Epá, deixa ver um bocadinho lá para dentro, pronto, é verdade, Osvaldo. Deixa só ver um bocadinho lá para dentro. Mas é que é particularmente importante. Eu diria, é uma pequena brecha no dique. Mas já se vê alguma aguinha a sair. Já saiu bastante. Não é? Uma pequena brecha. Agora, isto pode ter consequências. E eu tenho para mim, como disse nos anteriores programas, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai levar este processo até ao fim. Vai levar este processo até ao fim. Com uma capacidade de negociação que outros Estados não têm. Isto em Portugal, um processo destes, nós já sabíamos tudo, é verdade, os depoimentos, etc., porque estavam em segredo de justiça, portanto, era depois uma questão de comprar o jornal. Mas havia uma outra parte que era impossível de ser feita, que é o de fazer-se uma negociação a troco de confissão. E nos Estados Unidos há esta parte. E eu creio que muitos dos atores que estão sob jurisdição norte-americana, porque a sede da CONCACAF é em Nova Iorque, e, portanto, os Estados Unidos consideram-se competentes para aplicar a sua lei, mas os Estados Unidos não estão propriamente atrás aqui de uma saga persecutória para condenar pessoas. Na realidade, os Estados Unidos têm que provar uma coisa. Têm que provar que não organizam um Mundial, porque esse Mundial foi retirado através da corrupção. E eu acho que os americanos, enquanto não tiverem tudo cá fora publicado e provado esta teoria, que é bem capaz de ser verdade... E achas que é mesmo só por isso que os americanos estão a investigar este assunto? Não, obviamente não é só por isso. Nós sabemos que os Estados Unidos têm uma longa história, mais recente, mas têm uma longa história contra o branqueamento de capitais, nomeadamente quando são utilizadas instituições que lá estão sediadas, mas eminentemente é por causa disto. Quer dizer, os Estados Unidos têm questões muito mais importantes na sua vida interna e na sua política externa para se preocupar do que propriamente esta questão aqui assim. Mas esta dá uma... Exatamente. E, portanto, os Estados Unidos perderam e não gostaram de perder também. E sobre isso, obviamente, uma guerra fria no futebol. É que o principal visado é a Rússia. É quase, é E verdade. o Qatar? Sim, mas A Rússia, sobretudo. a Rússia sobretudo. Eu estou de acordo. Eu acho que o mais grave acima de tudo nesta... Aliás, Putin já reagiu, não é? Também. Há dois aspectos extremamente graves no meio disto tudo. Um deles tem passado completamente ao lado e que já se previa que assim fosse, mas também não percebo muito bem, porque acontece a nível europeu, que tem a ver com o valor que foi pago pela FIFA à Irlanda, depois daquilo que aconteceu naquela eliminatória para o Mundial entre a França e a Irlanda. Isso é extremamente grave, porque, primeiro de tudo, então vamos repensar a história toda e vamos também pegar nos dirigentes irlandeses que aceitaram este suborno. Porque é um suborno, quer não, para ficarem calados e não colocarem em questão, para depois vir João, eu tenho como se fosse um pagaré para investir num estádio de futebol na Irlanda. Eu aí discordo aqui um pouco contigo, porque aqui todos nós somos advogados. E o que acontece neste momento é que tu, antes de colocares a ação e antes de colocares a questão nas instâncias judiciais, há uma tentativa de conciliação. E, portanto, foi o que aconteceu. Que nós vemos isto numa esfera futebolística e lhe chamamos suborno, é outra questão. Agora, em bom rigor, há uma admissão de culpa por parte da FIFA, ou não ter resolvido a situação, ou pelo erro que foi colocado. E depois há uma compensação que é negociada para não colocar a queixa. Que tu me digas assim, os termos do acordo são discutíveis, concordo perfeitamente contigo. Porque aí é outra questão, porque há uma condição. Foi pagar a condição. Certo, Irlanda, mas é isso que eu discuto. Ao separar ao 2014,
Se a Irlanda se qualificasse para o Mundial Exatamente. 2014, Eu aí- devolvia o dinheiro. E isso eu discuto, porque aí poderemos colocar em causa a verdade esportiva, porque em bom rigor a Irlanda não teria nenhum interesse em se qualificar. E são os termos do acordo. E a própria avaliação dos Ok, 5 mil Mas libras. se fosse um suborno verdadeiramente. Mas a justo, questão é que- em vez de ser pago à Federação, tinha sido pago aos dirigentes. Exatamente. Para eles aceitarem. Para eles não agirem enquanto representantes da Federação para interporem uma A ação. questão é que estamos a falar de um acordo que termina uma disputa judicial que é feito anteriormente. Porque este acordo haveria de acontecer no meio da ação, se formos a ser inteligentes. Só que a FIFA, se calhar, poupou-se efeitos colaterais da mesma ação e tudo o resto que atrair. Eu acho que pelo menos temos que abrir esta possibilidade. Eu não estou a dizer que não possa haver outras Osvaldo, questões. Osvaldo. Mas é verdade. Mas Vamos pôr-nos assim. Nós tivemos um erro. Nós tivemos um erro de arbitragem. Há milhares de erros de arbitragem. Certo. Milhares de erros de arbitragem. Mas poucos com tantos danos como este. Até piores. Em termos de danos monetários, Ou até piores. dúvida. Quer dizer, vamos lá ver. Bem, repara uma coisa. Isto aqui só há uma questão. Se a Irlanda é porque conseguisse- há alguém, para mim, eu tenho que fazer esta leitura. É porque na realidade aquilo não foi um erro de arbitragem. E houve alguém, dentro da FIFA e da UEFA, que percebeu que não era um erro de arbitragem. e tu achas se que 5 calhar a milhões de Federação- euros chegavam para... E se calhar a Federação isso é que é Irlandesa estranho. Isso não- também achou que não era um erro de arbitragem. Isso é que é exatamente E foi isso é que se procurou calar. E é contra isso é que estas questões têm uma falta de transparência. E é isto que mata o futebol. Porque se fosse um erro de arbitragem, a FIFA diria aquilo que sempre disse. O futebol vive disto. Vive dos erros. Exatamente. Errar é tudo humano. bem. Bem, E, nós portanto, o vamos futebol ter está sujeito a que isso. ficar Ok. por aqui Não foi o caso. por hoje. Com certeza este tema do escândalo da FIFA vai dar muito que falar, por isso vamos continuar a acompanhar este escândalo nas próximas semanas. Hoje ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez aos meus convidados a vossa presença. Voltamos para a semana. Boa noite.